Só voltando aqui com o pastor Timóteo, a gente está falando hoje sobre disciplina, né? E referente a praticando as disciplinas, pastor, eu queria que o senhor falasse, já falou um pouco, mas vamos falar um pouco mais sobre essas práticas, né? Quais são essas práticas espirituais que nos ajudam como cristãos a desenvolver essa autodisciplina. Mas antes disso, acabei de lembrar, você poderia também citar alguns exemplos de homens da Bíblia que foram disciplinados por Deus? Ok, homens da Bíblia disciplinados por Deus. Na verdade, nós temos uma lista grande, né? A lista é vasta. É interessante que as Escrituras, elas não escondem o erro dos seus servos e não esconde a disciplina que receberam da parte de Deus. Sim. E alguns, por exemplo, ainda ontem eu vi uma tirazinha na internet, assim, na rede social, dizendo assim: olha, Abraão teve tantas esposas, Moisés teve tantas esposas, não sei quem teve tanta. E aí, assim, era de brincadeira, de mau gosto. Sim. Aí na minha vez eu só posso uma. Era de ímpio, na verdade, essa para zombar das Escrituras. Pronto. Vai estudar as Escrituras e vai ver a consequência de todos eles, a disciplina da parte de Deus na vida de todos eles. Sim. Você vai ver que as Escrituras não escondem a disciplina da parte de Deus para os servos de Deus que erraram. Mas a lista é grande mesmo. Mas tem uma delas que me impressiona. Alguns podem dizer, não, mas ali foi conversão, não foi uma disciplina, mas foi uma vara de disciplina da parte de Deus. O texto deixa até bastante evidente que foi Deus apertando ele. É do rei Manassés. As Escrituras falam que o rei Manassés, ele fez o que era terrível aos olhos do Senhor. Ele foi o pior, ou o top 3 dos piores reis que reinaram em Jerusalém. E Manassés, a Escritura fala que ele derramou muitíssimo sangue inocente. Fala que Manassés era agoreiro, feiticeiro. Além de ser feiticeiro, buscava feiticeiros. Era alguém que adivinhava pelas nuvens. Então, alguém que olhava para os astros e tentava adivinhações. E aí, repito, derramou muito sangue inocente. E aí, para você ter noção como um abismo chama outro abismo, as Escrituras falam que Manassés chegou ao ponto de sacrificar no plural os seus filhos no vale de Inom, que é Moloque. Moloque era um deus cultuado ali naquela terra em que ele tinha as duas mãos assim embaixo, a cabeça acho que de touro, e mãos assim, e abaixo das mãos era a fogueira para queimar os filhos em oferenda a esse Deus. Isso para dizer, esse era o pecado de Manassés. Manassés era um ímpio, ele era um ímpio no coração. Mas qual era a posição de Manassés dentro do povo de Israel? Manassés era povo de Deus. Mas Manassés se assentava no trono do Messias. Pense, Manassés se assentava no trono do Messias. E aí as Escrituras vão nos mostrar que Manassés recebeu a disciplina do Senhor com força. Os assírios o levaram, e as Escrituras falam, com ganchos no nariz. Se você pesquisar na internet, você vai ver alguma imagem, algum desenho antigo dos soldados, ou em camelos, ou em animais, né? E com cordas, e puxando o prisioneiro amarrado, andando e com ganchos no nariz puxando. Foi assim que Deus chamou Manassés. E as Escrituras nos dizem que essa disciplina foi tão dura que Deus moveu o coração de Manassés. Manassés se arrependeu. E Manassés orou ao Senhor e até fez uma reforma tirando idolatria de Israel no fim da sua vida. Sim. Então perceba como a disciplina é. E aí eu até costumo dizer, cuidado para que Deus não te discipline como disciplinou Manassés, te arrastando para ele. Manassés não estava sendo arrastado para fora de Israel. Ele estava sendo arrastado para perto do Senhor, porque foi lá que ele orou ao Senhor. Sim. E Deus
perdoou o seu pecado e lhe livrou do cativeiro. Sim. Então perceba que a disciplina é isso. Para mim esse é o exemplo mais contundente, assim, forte. Mas você tem mais, você tem Davi, Deus falando, a espada jamais se apartará da tua casa. Teve mesmo. Os filhos, um contra o outro, filho com a filha. É terrível, terrível situação. Então você tem Moisés não entrando na terra prometida. Sim. Então perceba que você tem o libertador não entrou. 40 anos. 40 anos e não entrou. Não entrou. Então perceba que as escrituras mostram Deus disciplina o seu povo, mas é expressão de amor. Sim. Puxando para si, nem que seja com gancho no nariz puxando. E a gente geralmente pede assim, né, que, Senhor, não, principalmente quando é alguém querido, né, que está afastado, né, não se puder livrar ele do mal e voltar para Cristo, às vezes eles precisam receber a paga, que na dor mesmo, assim, mas mesmo que essa dor, que pode ser momentaneamente dolorosa ou penosa, sim, vai lhe livrar de uma dor eterna, que é uma vida sem Deus. Interessante isso, porque quando você tem filhos desviados, e aqui é um ponto bem interessante, você tocou, os pais que têm filhos desviados, às vezes, não têm noção do cuidado de Deus quando nós temos filhos eleitos. Eu estou dizendo aqui, nós não sabemos quem são os eleitos. Sim. Mas tantas vezes acontecem coisas difíceis na vida dos nossos filhos desviados. E parece que tudo que ele faz dá errado. Quando eu vejo um filho desviado se dando mal, não que eu comemore, que bom, tá vendo, você for sair da igreja, receba, não é isso. Mas eu já olho reticente pensando, rapaz, será que não é porque Deus está disciplinando? Isso pode ser um sinal que ele é filho. Sim, verdade. Ele não está prosperando lá no mundo, vivendo longe e só se dando bem, só se dando mal, batendo cabeça, quebrando a cara. Isso não quer dizer que mas pode ser um bom sinal de que ele é filho e Deus está fazendo com que ele quebre a cara longe dele. Assim como o filho pródigo. Sim. O filho pródigo vai lá, e ele quebra a cara e ele dá a meia volta. Então nem sempre o quebrar a cara do filho desviado vai significar coisa ruim para ele. Mas pode significar a disciplina do Senhor na vida dele. Sim. E nos resta continuar em oração por eles, para que Deus os restaure por misericórdia. Sim. Isso também se estende a outros pontos também, não só filhos, né? Pais ou irmãos. Sim, irmãos, então, exatamente. Pessoas queridas ou até um membro da igreja que se afastou, e aí você acaba acompanhando a vida e percebendo. Continue em oração. E a gente lamenta, não é que a gente, mais uma vez, nós não comemora, mas pode significar uma coisa boa. Queria que você falasse, você já expôs um pouco, mas que você falasse um pouco mais sobre essas práticas espirituais que nos auxiliam nessa autodisciplina. Sim. Para começar em relação a isso, a gente tem que se recordar como as escrituras tratam o nosso dever em relação a elas mesmas. Nós mencionamos a questão de que a língua hebraica era uma língua normalmente cantilada. Sim. As pessoas não tinham acesso à Bíblia em casa. Então, elas tinham oportunidades ímpares de ouvir a leitura da lei nas convocações solenes do povo de Deus. Então, imagine, por exemplo, Josias tem um avivamento ali no período de Josias, e a lei é lida para o povo. E o Quias acha o livro da lei, achamos o livro da lei. Pense que situação espiritual terrível, que é como se assim, você vai numa casa fazer uma visita pastoral, chegando lá, o crente não sabe onde está a Bíblia dele. Hoje é mais fácil ter celular e ele vai dar desculpa e pegar e abrir no celular. Mas há um tempo atrás, o crente nem sabe onde é que está a Bíblia. Há até uma piada que fala assim, olha, não estou lendo a Bíblia porque eu não sei onde está o meu óculos. E o óculos estava dentro da Bíblia. Então, mas, enfim, havia toda essa questão de eu preciso estar atento à leitura da lei, porque eu preciso memorizar as Escrituras. Sim. É por isso, inclusive, que você não vai encontrar nas Escrituras, pelo menos no Antigo Testamento, um versículo dizendo assim, leia a Bíblia.
Porque não tinha Bíblia. Ele não tinha Bíblia em casa, certo? Mais à frente, já no Novo Testamento, você já vai ter pessoas com acesso às Escrituras. Sim. Algumas pessoas tendo acesso às Escrituras. Mas você vai ter versículos dizendo o quê? Medita neste livro da lei. E aí, Salmo 1 fala sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda na lei. Fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Por que medita? Porque ele já memorizou lá atrás, Sim. quando ele ouviu a lei, mas ele passa o dia como? Trazendo a memória. Trazendo a memória. Isso faz parte dessa prática da disciplina, da autodisciplina. Trazer a memória às Escrituras. Você tem, por exemplo, uma prática que nós perdemos. Nós perdemos uma prática de memorização de versículos na igreja. Isso que eu estava pensando nisso agora, que a gente perdeu essa prática de memorizar as coisas, né? Não é só o versículo. Antes você sabia decorado CPF, RG, número de não sei quem, número de outra pessoa. Hoje você, até senha agora, você tem um programinha que junto todas as suas senhas, então só sua digital, nem senha você decora mais. Mas lembre, por exemplo, você pergunta a seus pais, seus avós, na escola dominical, na chamada, irmão João, o Senhor meu pastor nada me faltará, Salmo 23:1, irmão fulano. E aí você via que os crentes antigamente lembravam versículos e mais versículos de cor. Eu me recordo de uma conversa com meu avô há muitos anos, e meu avô já tinha perdido a vista, isso lá para os anos 2002, 2003. E aí ele, assentado, e observe, meu avô não cresceu no evangelho. Meu avô se converteu já na velhice, ele foi batizado na velhice. Mas a prática de memorização do povo mais antigo ajudava. E aí eu lembro ele falando assim, meu filho, abra a Bíblia para você ver aí. Aí ele pegou um texto de Isaías, eu não me recordo qual foi o texto. E aí eu peguei o texto, ele, veja aí se não está aí. Foi falando, e eu assim, rapaz, vô sabe tudo de cor, os versículos estão aí andando, e eu não imaginava. Por quê? Porque havia uma prática antiga de memorizar as Escrituras. Sim. E nós não temos essa prática. Perdemos. Verdade. E aí, a gente volta para aquele ponto lá atrás. A boca fala do quê? O coração está cheio. Sim. Então, você encher o coração com as Escrituras. Então, uma prática. Leia as Escrituras, mas não como uma leitura, como alguns falam assim, leitura ventilador. Passei, pronto. Passando não, tudo, você medita, decore versículos, coloque no coração o versículo das Escrituras. Eu tenho um ponto interessante que ocorreu recentemente conosco. Ainda falando disso, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você tem esse exercício, vai acontecer circunstâncias e uma circunstância e aquilo que você meditou, memorizou, vai vir à tua mente. Sim. As Escrituras nos dizem que o Espírito Santo é aquele que vai fazer-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Sim. E aí, se eu não sei o que Jesus nos ensinou em sua palavra, como é que vai lembrar? Como é que vai lembrar do quê? E aí aconteceu o seguinte, a minha esposa perdeu o bebê. Foi muito interessante o cuidado de Deus conosco, agora em julho. E no dia anterior à noite, eu, minha esposa e meus filhos, nós fazendo o culto doméstico, meditamos sobre Jó 1. E aí, nós ensinando para os nossos filhos Jó 1. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso foi uma quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã, a gente foi na alegria saber o sexo do bebê. E o bebê, o Senhor havia levado. Que versículo veio à mente de primeira? Senhor deu. O Senhor deu na noite anterior. Nem 24 horas deu. A gente viu assim o cuidado de Deus mostrando o exercício de autodisciplina, de encher o coração das Escrituras. Eles são úteis na vida cristã. Eles vão ser lembrados. Não temos dúvida de que foi o Espírito Santo que nos lembrou. Não foi a minha memória, foi porque foi ontem. Não foi porque foi ontem. Porque poderia ter entrado aqui e saído daqui ontem. Sim. Mas é o Espírito Santo que traz a memória. E aí veja, a disciplina e a autodisciplina, ela faz parte
ela é aspecto da nossa santificação. Sim. Que nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre a nossa santificação. A Escritura fala que Deus nos santifica, mas fala santificai-vos também. Sim, você falou dessa parte de lembrar na mente, eu lembrei que estava passando um tempo desse, bem conturbado, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Aconteceu isso aqui, eu falo assim até para minha esposa. Rapaz, além de não ser fácil, ainda tem que ser difícil, né? A gente falando, brincando, mas com um fundo de verdade muito grande. E geralmente no meu celular não tem um pop-up, né? Não aparece. Alguns que são poucos, e o da Bíblia tem um pop-up. Aí eu tava na rota, eu vou pro trabalho, pegar a rota muito cedo, 5h40 da manhã. Aí meu pop-up no celular, né? Que era justamente de Filipenses 4. Aí eu mandei o print pra minha esposa. Aí, Ilza, o que apareceu aqui? Né? Que é o que tá na nossa aliança, e que, tipo, num momento por exemplo, um momento desse de dor, né? Por exemplo, no caso da perda da criança, você quer botar a culpa em todo mundo. Culpa não sei o que, mas Deus usa de todos os meios, né? No caso, nos lembrando. Caramba, que no caso nosso, de um momento de ansiedade, e essa foi a escolha. A gente escolheu esse versículo por conta disso. Sim. Porque a gente já tem uma tendência de ser muito fatalista, ou de lembrar das escrituras como elas... como Deus ele que nos sustenta, independente do que seja, isso traz esse afago, traz esse conforto de entender que você não está ao léu. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Deus. Sim, é a providência de Deus. Tem o Alan René, tem um podcast. Um podcast não, ele grava o culto de doutrina dele. Ok. Aí no de doutrina ele fala lá que um arqueiro jogou por acaso a lança e cai mesmo no espaço onde que não tinha proteção do rei lá. Eu não lembro o nome. Mas assim, o rei queria se proteger, né? Dando a armadura dele para outra pessoa, mas não tem para onde você esconder. Não tem para onde você esconder. Então, nesse caso desse rei, ele já estava destinado à morte, né? Mas a gente vê na nossa vida cotidiana que todos os pontos são providência de Deus. Todos os pontos. São providência de Deus. Antes da gente continuar aqui sobre praticando a disciplina, né? A gente vai dar uma pequena pausa e a gente se vê no próximo, na continuação aqui com o pastor Timóteo falando sobre disciplina. Ok.